Na aula de hoje, faremos as correções da exploração e descoberta e da hora de resolver problemas. Serão das páginas 173 a 177 e das páginas 180 a 184, tá? Então, peguem a apostilinha de vocês, lápis e borracha, para irem acompanhando a correção junto comigo, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, na página 173, na verdade era a continuação, né, do que eu já tinha dado um exemplo para vocês, e agora vocês precisavam estar preenchendo aí com o pigmento de beterraba e o pigmento de flor de hibisco, a metade dos ingredientes de acordo com a tabelinha da página 172, tá? Então, confiram se o de vocês ficou assim, ó. Do pigmento de beterraba, o primeiro ingrediente ficou meia beterraba pequena e de água ficou meio copo ou 100 ml de água, tá? Então, lembrando que quando a gente quer representar a metade na matemática, a gente representa com a fração 1/2, tá certo? Depois do pigmento de flor de hibisco, confiram se de vocês ficou assim: 3 flores de hibisco, 150 ml de álcool e o frasco com tampa, né? Não tem como ser a metade, tá? Pessoal, daí na bolinha perguntava: como você calculou a metade de cada um dos ingredientes? Esse está muito fácil, mas confere e vê se você colocou a resposta certa, que é dividindo os ingredientes por 2. Como a gente encontra a metade de qualquer coisa? É sempre dividindo por 2, tá? E por fim, né, tinha lá para explicar o que foi preciso fazer para calcular a metade dos ingredientes da água quente, que a Pro já explicou para vocês na aula passada. Então, vamos para a página 174, número 2. Pedia para vocês estarem calculando a quarta parte de cada ingrediente da receita com a flor de hibisco. Então, era para ter ficado assim o de vocês. 1,5 flor de hibisco, ou também, tá? Vocês poderiam ter colocado 1,5. Esse meio aqui poderia também ter representado por fração. Então, ficaria 1 e 1/2, com fração de flor de hibisco, e 75 ml de álcool, tá? O número 3 era para justificar a resposta sobre o aumento ou a redução da quantidade de ingredientes naturais se alterava a intensidade da cor, tá? Gente, não precisa estar necessariamente igual que a Pro vai colocar aqui, mas a resposta precisa estar pelo menos parecida, tá bom? Então, prestem atenção, ó. Aumentar a quantidade dos ingredientes solventes. Ingredientes solventes, pessoal, é a cola, é a água, é o álcool, tá? A coloração fica mais fraca. Ao diminuir a quantidade desses mesmos ingredientes, a coloração fica mais forte, mais intensa. O mesmo acontece com os ingredientes que soltam tinta. Então, por exemplo, se eu colocar mais cola, mais água, mais álcool, a minha coloração ela tende a ficar mais fraca, tá? Se eu diminuir a água, diminuir o álcool ou diminuir a cola, ela tende a ficar mais escura, tá? Isso também acontece com os ingredientes que soltam tinta. Então, se eu colocar, por exemplo, bastante folha de árvore lá, a minha tinta ela tende a ficar mais escura. Se eu colocar só um pouquinho, então a minha tinta ela vai ficar mais clara, tá? Então, vejam se vocês colocaram uma resposta parecida com o que a Pro colocou aqui, tá bom? Pessoal, agora na página 175, né, que era a receita lá que vocês precisavam fazer para cada um dos alunos da nossa sala, que no caso eram 23 alunos. Então, vocês teriam que ter calculado aí, fazendo a multiplicação por 23. Se não fizeram, façam agora aí, né? Provavelmente já é para todo mundo ter feito. Acho que aí na apostila cabe, mas se caso não cabe, pode estar fazendo no caderno. Então, era para ter ficado assim a receita. Primeiro, 23 colheres de sobremesa de goma, 138 gramas de polvilho azedo, 23 meios de xícara de água quente. Ou, olha só como poderia ter ficado, 1.725 ml ou 1 litro e 725, tá? Então, aqui eu coloquei, ó, duas maneiras. No caso, transformei ml em litro, né? Que é de uma maneira que a gente conhece muito mais. E aqui, gente, ó,
na quantidade de xícaras, tá? A gente viu lá na receita que era meia xícara de água quente. Como a gente precisa para 23 alunos, a gente vai representar 23 meios, tá bom? Então, confiram de vocês aí, ver se ficou certinho com o que vocês estão vendo aqui no vídeo. Na página 176, perguntava como que era possível deixar a tinta mais grossa de acordo com essa receita aqui, ó, que a água e a cola e a coloral, tá? Então, pessoal, para ficar mais grossa a nossa tinta aqui, nós deveríamos aumentar a quantidade de cola branca, tá? Porque a cola, a gente sabe a consistência dela, né? Ela é bem mais grossinha do que a água. Então, para nossa tinta ficar mais grossa aqui, nós teríamos que aumentar a quantidade de cola, tá? Tem um espação aí só para escrever isso. Enfim. Agora, na página 177, estava perguntando se a gente considerasse a adição de 50% de cola, só a metade de cola, e buscando manter as características da tinta vermelha original, seria necessário alterar a quantidade dos outros ingredientes? Não, tá? Não é porque a gente diminuiu a quantidade de cola que a gente precisaria diminuir a quantidade dos outros ingredientes. Vamos justificar? Olha só. Para se obter uma tinta mais grossa, é necessário aumentar a quantidade de cola, né? Que a gente já tinha visto. Não tendo a necessidade de aumentar a quantidade de coloral, mas com o aumento da cola, a tinta ficará mais grossa, porém mais clara. Então, olha só. Se a gente só coloca cola, aumenta a quantidade de cola para ficar mais grossa, o que vai acontecer com a nossa tinta? Ela vai ficar mais clara, tá? Agora, se a gente diminuir a cola, pode ser que a nossa tinta fique o quê? Um pouquinho mais escura só, tá certo? Deixando a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de coloral, tá bom? Pessoal, depois estava pedindo para explicar o significado da porcentagem, que a Pro já falou para vocês na aula passada. Tem um pedacinho aí da história da porcentagem para vocês lerem, tá? E agora a gente vai lá para a página 180, tá bom? Que pedia para vocês estarem colando as tabelinhas lá, a malha quadriculada, para estar representando o desconto de 30% em cada lata de tinta. Então, ó, eu colei 4 porque eram 4 latas de tinta. Em cada uma dos desenhos das malhas quadriculadas, a gente tem que pintar 30 quadradinhos, tá? Que é referente ao 30%. Então, confiram de vocês se está certinho. Quem fez com lápis escrever, agora pode passar o lápis de cor por cima ou apagar e fazer correto, tá? Então, nessa página 180 era só isso. Agora, na página 161, que era para descrever o seu raciocínio, na linguagem do dia a dia e na linguagem matemática, tá? Gente, ó, do jeito que a Pro vai fazer aqui, também o de vocês não precisa estar exatamente igual, tá bom? Pelo menos parecido com a mesma ideia, tá? Então, olha só. Na linguagem do dia a dia, eu coloquei assim, ó. Se 4 latas custam R$400, com desconto de 30%, é subtrair do valor inicial R$120. Então, Karen pagará R$280 nas 4 latas. Ou, uma lata é R$70, 4 vai ser 4 vezes 70, que é igual a 280, tá? Essa é a linguagem do dia a dia, bem simples assim, ó. O único cálculo que eu fiz aqui foi o 4 vezes 70, que dá para fazer de cabeça. Agora, na linguagem matemática, ó, vamos realizar bastante cálculo. Eu coloquei em linha, sim, porque o da Pro não tinha muito espaço. Mas se você conseguir fazer aí na apostila, montar os cálculos bonitinho, ou se quiser também pode estar fazendo no caderno, tá? Então, olha só, o primeiro cálculo é 4 vezes 100, que dá 400. 30% de R$100 é R$30, né? Então, 4 vezes 30 é igual a 120. Então, 400, que é o que custava as 4 latas, menos o desconto, menos 120, é igual a R$280. Ou, como a gente fez também lá na linguagem do dia a dia, 4 vezes 70 é igual a 280. Então, se você colocou uma resposta curtinha, acrescenta aí com o que está aqui no vídeo para as respostas de vocês estarem bem completas, bem mais fácil de entender, tá? Ainda na página 181, o número 2, atividade número 2, né, gente? Tinha lá a lista de compras do Rafael e a do Guilherme.
E depois, lá na página 182, tinha o preço dos itens e tal. Então, vocês precisavam calcular quanto cada um desses garotos gastaram, lembrando que a lata de tinta tem o desconto, tá? Então, é ela que eu vou calcular primeiro. Então, vamos lá. O Rafael, ele comprou 3 latas de tinta, certo? Então, ó, a tinta vai ser 3 vezes 100, que é igual a 300, só que 300 menos 30% de desconto vai ficar 300 menos 90, então na lata de tinta ele vai pagar R$210, tá? Então aqui eu já coloquei o desconto dos 30%. Aí, o algodão, quanto que ele comprou de algodão? Ele comprou 5 metros de tecido de algodão. Então eu vou fazer o cálculo aqui, ó. 1 metro, a gente pode olhar na lista, que custa R$15. Se ele comprou 5, a gente vai fazer 5 vezes 15, que vai dar R$75, tá? Então, vocês tinham que ter realizado esses cálculos aqui. E tá faltando agora 4 pincéis chatos. Um pincel custa R$8. 4, que conta a gente tem que fazer? 4 vezes 8, que deu R$32. Beleza, já viu os produtos, o preço de cada um, quanto que ele vai pagar. Para eu saber o valor total da compra do Rafael, eu vou pegar os 3 produtos e vou somar. Então, vai ficar 210 mais 75 mais 32, que deu R$317. Então, do Rafael tá pronto aqui, né? Ele gastou R$317. Do Guilherme, gente, mesma ideia. Vamos olhar aqui na lista de compra dele e vamos ver o preço de cada item aqui na outra tabela. Então, a tinta, né? Vamos começar pela tinta. Ele comprou 5 latas. Então, 5 vezes 100, cada lata custava R$100, seria R$500. Só que ele teve um desconto de 30% na lata, então ele teve um desconto de R$150. Então, ele pagou na tinta R$350. Depois, ele comprou 2 caixas de madeira. Então, uma caixa de madeira custava R$18. 2 caixas a gente vai fazer 2 vezes 18, que deu 36. Ele comprou um pincel chato e um pincel redondo. Isso aqui é fácil, né? Um pincel é R$8, o chato é R$8, o redondo é R$2,50, tá? Vamos saber o total da compra do Guilherme. Então, vamos somar aqui, ó, todos os valores, 350, 36, 8, 2,50. Lembrando que é vírgula embaixo de vírgula. E o total da compra do Guilherme foi de R$396,50, tá? Então, esses cálculos que vocês deveriam ter realizado aí, tá bom? Gente, agora ainda, nessa mesma página, na letra B, perguntava qual dos garotos gastou mais. Então, tá fácil de ver que quem gastou mais foi o Guilherme, né? R$396,50 é maior que R$317. Agora, na página 183, tem a continuação, né? Na letra C, cada um dos garotos conseguiu juntar R$400. Esse valor é suficiente para a compra de toda a lista? Sim, né? Cada um deles gastou menos de R$400. A letra D, a gente vai calcular quanto cada garoto recebeu de troco. Então, primeiro o Rafael, 400 menos 317, ele teve um troco de R$83. E o Guilherme, R$400 menos R$396,50, o troco dele foi de R$3,50, tá? Então, confiram o cálculo de vocês aí. Quem acertou faz certinho, quem errou apaga e faz de novo. Na letra E, perguntava quanto eles gastaram juntos nessa compra. Então, a gente vai pegar o valor total de cada um, vamos somar. Opa, faltou aqui um sinalzinho. Vamos somar, tá? Aqui, peraí, ó. Vamos somar. E somando, deu R$703,50, tá? Então, isso aqui era o que vocês deveriam ter feito, tá? Gente, e agora, para concluir, a página 184 era o desafio final. Então, vejam se vocês conseguiram preencher a tabela certinho, tá? Então, vamos lá. Primeiro item da nossa tabela é a lata de tinta. Foram compradas 4
cada uma custava 100, então o custo total é de R$400. O pincel chato foram comprados 5, cada um custava 8, então 5 vezes 8, muito fácil, né? Não precisava nem fazer a conta, dava para fazer de cabeça, que deu R$40. Pincel redondo foram comprados 4, cada um custava R$2,50. O custo total foi de R$10. 4 metros de tecido, cada metro custava 15, então deu um custo total de R$60. 5 caixas de madeira, cada uma custava 18, então eles pagaram nas caixas de madeira R$90, tá? Então, confiram aí de vocês. Agora a gente vai dar o subtotal. Então, a gente vai pegar 400, mais 40, mais 10, mais 60 e mais 90. Vamos somar tudo, né? Vocês deveriam ter somado tudo. E deu aí um subtotal, gente, de R$600, tá? Agora a gente vai dar o desconto. O desconto é de 40%. Ah, mas quanto que vale 40% de R$600? Então, a gente tem que lembrar daquela introdução lá da malha quadriculada, tá? Que vocês pintaram. Então, gente, olha só. Nesse caso aqui, 10% de R$600 é R$60, tá? Então, se 10% é R$60, 40% a gente faz 4 vezes 60, né? 4 vezes 60 dá 240. Então, esse aqui meio que a gente usa o raciocínio lógico, tá bom? Do que vocês já aprenderam para descobrir o desconto. Então, o desconto foi de R$240. Então, o total a pagar vai ser de R$360, que é os 600 aqui, menos 240, que dá 360, tá bom? Pessoal, então é isso. Maiores dúvidas que vocês tiveram aí durante a correção, podem me procurar para eu estar explicando de novo para vocês. E a correção das lições de casa, elas serão na aula online de sexta, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso aqui, eu decidi fazer a correção na aula online, tá bom? Então estejam também na aula online com a apostila de vocês em mãos, com o material, para a gente poder fazer as correções, tá? Então é isso, um beijo e até mais.